gente, na aula de hoje nós vamos continuar aí vendo fenômenos associados com a refração. E um desses fenômenos é conhecido como reflexão total. É isso mesmo, está associado, a gente estuda na refração, mas o fenômeno é a reflexão total. Então, o que é isso, né? Vai ter situações que a gente vai ver que o feixe de luz, ao passar ao tentar passar de um meio para o outro, ele não consegue passar para o outro meio e ele sofre apenas a reflexão total, mesmo o meio não sendo opaco, porque quando é opaco a gente viu que ele só reflete, né? Mas quando é translúcido vai acontecer as duas coisas, como por exemplo a água meio um pouquinho suja, um pouquinho turva, vai acontecer as duas coisas, uma parte dele vai refletir, vai voltar, e a outra parte vai refratar. Refratar é quando ele muda de meio, né? Lembram? E com isso muda a velocidade e a direção de propagação. Então, a gente vai ver que vai ocorrer a reflexão total. Mesmo a superfície não sendo opaca, o feixe não vai refratar, ele não vai mudar de meio, ele vai sofrer o que a gente chama de uma reflexão total. Mas a gente vai ver que para isso acontecer, para o feixe atingir uma superfície que não é opaca, né, que é translúcida, e refletir totalmente, não refratar, é necessário algumas condições. Isso não acontece a toda hora. Se o feixe encontra uma superfície translúcida, o mais normal, o mais comum é de acontecer as duas coisas. Uma parte do feixe reflete, volta, e a outra parte muda de meio, refrata. Então, aqui nós vamos considerar aqui o ar, aqui de fora é o ar, N do ar é igual a 1, e aqui nós vamos considerar um meio qualquer de um líquido que tenha o N, por exemplo, igual a 2, tá certo? Um líquido qualquer. E aí, nesse líquido, eu tenho aqui, lá no fundo desse tanque, com esse líquido é translúcido, eu tenho aqui uma lâmpada lá no fundo. Então, o que vai acontecer? Só lembrando, toda vez que eu tenho uma lâmpada, né, aqui eu vou ter luz sendo espalhada em infinitas direções e a luz vai para o ar, o que vai acontecer? A hora que essa luz chegar na interface aqui, olha, a hora que essa luz chegar na interface, o que vai acontecer aqui? Uma parte dela eu vou traçar normal, eu sempre tenho que traçar normal. Ele está indo do meio 2 para o meio 1, então a hora que ele vai para o meio de menor índice, esse feixe vai afastar da normal, lembram? Porque ele vai aumentar a velocidade, porque o meio é menos denso. E aí uma parte dele refrata, muda de meio. E a outra parte desse feixe, ela reflete, ela volta totalmente aqui, ok? Então a gente tem, nesse caso, a gente tem as duas coisas. Eu vou chamar isso daqui, olha, esse ângulo de incidência de θ1, ok? Então, esse é o ângulo de incidência θ1. Agora, dentre os infinitos raios, vai ter aquele feixe que vai atingir a superfície com um ângulo que eu vou chamar nesse caso aqui de θ2, um ângulo qualquer que eu vou chamar de θ2, aqui não é o de refração, tá? É de incidência do mesmo jeito. E quando for esse valor, um valor tal que eu já explico para vocês, o que se observa é que ele reflete totalmente uma parte desse feixe, sofre a reflexão total, obedecendo à lei da reflexão. E a outra parte, a gente fala que refrata rasante. Ele vai por cima da superfície aqui, ó. Ele refrata rasante. Ok? Quando esse ângulo é igual a θ2 que eu já explico. E dentre esses infinitos feixes vai ter aquele que vai atingir aqui com ângulo, aqueles que vão atingir aqui com ângulo maiores ainda do que o θ2, maiores do que o θ1 e o θ2, para os ângulos maiores. E aqui eu vou chamar ele de θ3. E quando for esse valor de ângulo maior, o que se observa é que ele apenas reflete totalmente. Ele não refrata, ele não muda de meio, tá certo? Então, olha para vocês verem. Para θ igual a θ1, o que aconteceu? Reflete, uma parte do feixe reflete e a outra refrata.
Quando o θ de incidência foi igual ao θ2, o que aconteceu? Ele reflete e refrata rasante. Rasante é formando 90 graus, tá? E quando o θ de incidência foi igual a ângulos do tipo θ3, ele apenas reflete. É o que a gente chama de reflexão total. Ele sofre a reflexão total. Agora, que ângulos são esses? E o que é isso? E o que eu preciso ter para me ter uma reflexão total? Para a gente entender que ângulos são esses, a gente tem que conhecer uma coisa que a gente chama de seno, a gente tem que conhecer uma coisa que a gente chama de ângulo limite. O que é ângulo limite? Ângulo limite é o ângulo para o qual aquele feixe vai sofrer apenas reflexão, vai sofrer reflexão total. Ângulo limite ele vai ter que ser sempre entre duas superfícies. Por exemplo, aqui, ângulo limite entre a superfície 2, que é de incidência, e a superfície 1, que é do ar, ele vai ser dado por quanto? Olha, o seno do θ limite, o seno do ângulo limite, ele é igual ao n de menor valor dividido pelo n de maior valor. Ah, Paulina, é muito difícil guardar essa fórmula, eu nunca vou saber qual que fica em cima e embaixo. É só a gente lembrar, o seno é uma grandeza que varia de 0 a 1, certo? Ou melhor, de menos 1 a 1. Então, o maior valor que o seno pode admitir é 1. Então, para esse valor aqui dar 1, eu tenho que pegar o menor n dividido pelo maior. Porque se eu pegar o maior pelo menor, sempre vai dar um número maior que 1. Aí não vai existir ângulo cujo seno dá um valor maior do que 1. Então, nesse caso específico meu, o seno do θ limite é o n menor, que é 1, dividido pelo n maior, que foi 2. Seno de θ limite é igual a meio. Qual é o ângulo cujo seno é meio? Ele é 30 graus. Então, nesse caso específico, entre essa superfície que tem índice de refração igual a 2 e essa superfície que tem índice de refração igual a 1, o ângulo limite para eles é 30, tá certo? 30 graus. O que isso quer dizer? Que dentre os infinitos raios que saem da luz, aqueles que atingem a interface que separa as duas, com um ângulo menor do que o limite, θ1 nesse caso é menor do que o limite, eles vão sofrer θ1 menor do que o limite, reflexão e refração. Aqueles que atingirem a interface com um ângulo igual ao limite, θ2 aqui foi igual ao limite. Eles vão acontecer o que com eles? Foi igual a 30 no caso. Refletir e refratar rasante. E aqueles infinitos raios que atingem a interface aqui com um ângulo maior do que o limite? θ3 são aqueles ângulos que são maiores do que o limite. Esses sim sofrem a reflexão total. Então, gente, Pauliane, como que eu vou saber se é possível o feixe sofrer apenas reflexão, mesmo indo para uma superfície que não é opaca? Para mim saber, eu preciso de conhecer esse valorzinho. Eu preciso de saber o ângulo limite entre esse par de superfície que você está trabalhando. Porque quando a gente fala de refração, o feixe tem que estar indo de um meio para o outro. E cada meio é definido com seu n. Então, se você tem os dois n's, você consegue descobrir esse ângulo limite. Lembrando que para aqueles feixes que atingem a interface com ângulo menor do que o limite, eles não acontece normal com eles. Refletem e refratam. Atingem a interface com ângulo igual ao limite, eles refletem e refratam rasantes. E aqueles que atingem com maior do que o limite, eles sofrem apenas a reflexão. Essa condição é suficiente para acontecer reflexão total, que o ângulo seja maior do que o limite? Ela sozinha não é suficiente. Por quê? Porque a reflexão total só é observada quando o feixe está indo de um meio de maior índice de refração, ou seja, mais denso, para um meio menos denso. O contrário jamais acontece. Se o feixe estiver indo de um meio menos denso para o mais denso, não tem a possibilidade dele refletir totalmente, né, gente? Se esse meio não for opaco de baixo, porque se for opaco, a luz é totalmente refletida. Mas a gente sempre está falando de meios que o outro não é opaco, dois meios não opacos.
Então, a hora que que a luz passar de um meio de menor índice para o maior, ela sempre vai sofrer os dois fenômenos, refletir e refratar. A reflexão total só pode acontecer quando o feixe parte do meio mais denso para o menos e quando o ângulo de incidência é maior do que o limite. Então, isso nós vamos escrever aqui, ó, condições para que a reflexão total aconteça. Ok? Quais são as condições? Primeira, o feixe deve partir de um meio com maior N, índice de refração, que é o N. E a segunda condição? A segunda condição é que o ângulo de incidência alguns casos consideram que isso aqui também seja reflexão total, tá, gente? Porque ele não sai, né? Ele refrata rasante, ele fica na superfície. Então, o ângulo de incidência deve ser maior ou igual ao θ limite. Ok? Então, o ângulo de incidência tem que ser maior ou igual ao θ limite. Certo? Então, aqui, ó, reflete e refrata rasante. Alguns casos também considera esse caso aqui como sendo reflexão total, tá? Então, quando o ângulo for exatamente igual ao limite ou maior, né? Se você não quiser perder nenhum sinal, o ideal é que ele seja maior, que ele fique só lá dentro da superfície. O ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite, ok? Então, esse é o fenômeno da reflexão total. O feixe é totalmente refletido. Uma aplicação muito divulgada aí, que aparece muito aplicação da reflexão total. É muito comentado, que cai muito aí nos vestibulares, é a questão da fibra óptica. Ou fibra ótica, tá? Tanto faz. Vamos colocar fibra ótica porque é o termo mais usado. Fibra ótica. O que é a fibra ótica? Olha que interessante. A fibra ótica nada mais é do que um caninho, certo? Que ela é composta por uma casca aqui, que eu vou considerar aqui laranja aqui, ó, essa casquinha bem fininha. É uma fibra de vidro muito fininha. E aqui dentro ela tem um núcleo de outro material. Núcleo e aqui casca. Então, a casca eu vou chamar de NX, o índice de refração dela. E o núcleo eu vou chamar de NY, é o índice de refração do material do núcleo. Então, olha que interessante. O que a fibra ótica faz? A fibra ótica recebe um sinal e esse sinal sofre aqui dentro da fibra infinita, né? Muitas e muitas, milhares e milhões de reflexão total até sair lá no outro lado que você quer levar a informação sem perda, com uma perda mínima de sinal, praticamente sem nenhuma perda. Agora, essa fibra é uma fibra de vidro e a hora que você entra o sinal, a tendência era que esse sinal saísse, né? Que esse sinal sofresse refração, que ele mudasse de meio. Mas, no entanto, o que se observa é que ele não sai, ele reflete totalmente, reflete totalmente, reflete totalmente. Então, como é que ela é feita para sofrer reflexão total? A gente tem que ter o quê? Esse feixe tem que estar indo de um meio de maior índice para o menor. Então, o NY do núcleo, o núcleo tem que ser feito de um material com N maior do que o X, que é da casca. Porque aí o sinal entra aqui, ele vai partir do núcleo para a casca. Quando chega aqui, no meio de menor índice, ele reflete totalmente. Chegou aqui no meio de menor índice que a casca, ele reflete totalmente. E outra coisa, o ângulo de incidência é sempre maior do que o θ limite. Então, a fibra ótica acontece reflexões totais, isso aqui é uma reflexão total.
milhares de reflexões totais. E para isso ser possível, ela tem que ser construída de um material cujo núcleo seja mais denso do que a casquinha dela, tenha um índice maior do que a casca. E eu coloco aqui, eu faço isso sempre com um par de superfície de material, né? O material X e Y. É um material que me possibilita um ângulo bem pequenininho, um ângulo limite bem pequeno, né? Estuda-se o material, que a hora que você joga na fórmula do ângulo limite, você consegue um ângulo pequeno. Então, quando você coloca lá, ele sempre vai atingir a interface com ângulos maiores do que o limite. E aí, se o ângulo é maior do que o limite, ele sempre vai sofrer reflexão total. Tá certo? Então, esse é o princípio de funcionamento aí da fibra ótica. É uma questão que cai muito. Para que isso aconteça, é necessário que o ângulo de incidência aí do sinal seja maior do que o limite e que o núcleo dela seja mais denso que a casca, tenha um índice de refração maior, para me conseguir transportar o sinal a quilômetros e quilômetros de distância sem perder, certo? Outra coisa interessante aí é a questão da aplicação da reflexão total, é a questão do diamante. O diamante, gente, o ângulo limite entre o par de superfície diamante e ar, ele é bem pequeno. E aí o diamante é lapidado, né? Ele tem várias quinas. Então, se você colocar uma luz próxima do diamante, o que vai acontecer? Ele vai brilhar demais nas quinas. Por que ele vai brilhar muito? Porque quando você coloca a luz embaixo do diamante, a maior parte dos feixes de luz vão entrar no diamante e na hora de tentar sair para o ar, eles vão atingir a interface diamante-ar com um ângulo maior do que o limite. Então, o que acontece? Eles não saem, eles refletem totalmente, eles refletem lá dentro do diamante e ele fica brilhando demais nas extremidades, ok? Porque o ângulo limite do diamante com ar é muito pequeno, quando você ilumina ele, a maior parte dos feixes refletem totalmente, iluminando aí as quinas e por isso ele tem aquele brilho tão intenso e encantador, certo? Outra questão aí legal, interessante da refração, gente, é outro fenômeno que a gente vai estudar, que é o conhecido como o fenômeno da dispersão da luz. A dispersão da luz, como é esse fenômeno? Vamos colocar aqui. Vou colocar só até aqui. Então, observem aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma lâmina de vidro, ok? Aqui eu tenho ar, aqui eu tenho um feixe de luz branca. O que se observa aí quando esse feixe de luz branca penetra uma região de vidro? O que se observa é que a gente consegue ver várias cores, né? É o que a gente chama, é a dispersão da luz branca, é o que a gente chama de dispersão. Por quê? A luz branca, a gente sabe que ela é composta pela frequência de todas as outras cores, que são as cores do espectro, né? A luz branca é a soma de todas as outras cores. Quais cores são essas? Vamos começar lá no espectro. Olha, que a gente tem que saber essa ordem também, tá, gente? Do espectro eletromagnético, da luz visível, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, que é um tipo de azul, e o violeta. Ok? Então, essas cores aqui são as cores que compõem a luz branca. Então, a soma de todas elas que vai me dar a luz branca. Certo? Então, quando a luz branca bate no vidro, o vidro, a luz vai atravessar, vai sofrer refração. Uma parte vai refletir, mas grande parte vai entrar no vidro, certo? Vai refratar. O que se observa é que o vidro,
ele apresenta índices de refração diferente para cada cor que está aqui dentro da luz branca. Dessa forma, ele desvia de formas diferentes cada cor que está aqui dentro. E aí eu consigo ver claramente todas as cores separado. Então, ele desvia de tal forma, aqui eu vou colocar essa cor aqui, e aqui eu vou colocar, olha, se ele não desviasse, ele iria reto, não é isso? Mas aqui, olha, de tal forma que eu vou colocar aqui, ó, essa aqui eu vou colocar de laranja, que vai ser o vermelho. Então, ele vai desviar e vai colocar assim, ó, aqui vai ser o vermelho, que a gente vai ver, e aqui vai ser o violeta. Entre o vermelho e o violeta, a gente vai ter todas as outras cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Todas as outras cores vão estar aqui, ó. Então, vamos colocar vermelho. Aí vai ter o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta chegou nele. Isso é a dispersão. Dispersar, abrir a luz branca em todas as cores. E aí você consegue ver no vidro todas as cores saindo aqui, violeta até o vermelho. Como saber se quem está mais próximo, né, quem desvia mais é o violeta ou o vermelho? De acordo com a figura que foi verificado, né? Toda vez que fazia esse experimento, verificava-se que a cor violeta era a que mais aproximava da normal, a que mais sofria um desvio, porque se ela não desviasse, a luz branca não desviasse, ela ia passar reto. No entanto, olha a violeta, ela tem um desvio maior, ela teve um ângulo de refração menor. Então, a que mais sofre desvio, mais desvia. Então, forma um menor ângulo de refração. Porque se ela está desviando muito, ela está aproximando da normal. Então, o ângulo de refração com a normal é o menor, ok? E o vermelho era a cor que menos desvia. Ou seja, ela tem um maior ângulo de refração. Agora, quando desvia muito e aproxima muito da normal, é porque está indo para um meio mais denso, não é isso? Então, o que significa? Se a violeta desvia muito, significa que o vidro tem um índice de refração para o violeta maior. Então, o N do violeta é o maior. Por isso ele aproximou muito da normal. E o vermelho desvia menos, tem um maior ângulo de refração ao ângulo do vermelho aqui, ó, com a normal, certo? Então, se ele desvia menos, se ele não aproxima tanto da normal, significa que o N do violeta é maior. Ou melhor, que violeta, gente? Vermelho, desculpem, vermelho. É maior. Então, se eu fosse colocar em N, né? O que seria? A gente teria menor aqui, gente. Oh, meu Deus. O que a gente teria? A gente teria o N do violeta, o N do vermelho é menor do que o N do laranja, que é menor do que o N do amarelo, que é menor do que o N do verde, que o do verde é menor do que o N do azul, que é menor do que do anil. Então, o maior N é o do violeta. N do violeta é maior do que o N do anil, que é maior do que o N do verde, que é maior do que o N do amarelo, que é maior do que o N do laranja, que é maior do que o N do... Lembram quem tem o maior N mais aproxima da normal? Então, guardem isso. É só lembrar do seguinte, gente. Violeta, lembra assim, ultravioleta. Então, ultra é grande. Por isso, o violeta tem, no espectro visível, o violeta tem uma maior frequência do que o vermelho. Lembra de radiação infravermelho. Porque lá no espectro tem o violeta, depois a radiação ultravioleta.
e aqui atrás tem o vermelho e o infravermelho depois dele. Então a frequência ela vai sempre do vermelho para o violeta, aumentando. A maior frequência é a violeta, então vai do infravermelho para o ultravioleta. A mesma coisa com o índice de refração. O maior índice de refração é para o violeta, lembra do ultravioleta. Por isso ele aproxima mais da normal, o violeta, porque ele tem o vidro tem um maior índice de refração para a cor violeta, por isso ele desvia mais a violeta do que o vermelho, tá certo? É isso mesmo, gente, é como se cada cor tem um índice de refração quando ele atinge o vidro, por isso que essa luz branca, a hora que entra no vidro, o vidro enxerga todas as cores que estão dentro dela, desviando cada uma com um ângulo, por isso que a gente consegue ver separadamente. Então, o ângulo do violeta é menor do que o ângulo do anil, que vai ser menor do que o ângulo do verde, tá certo? Por quê? Porque o violeta tem um maior, a cor violeta desvia mais, porque quando ela está no vidro, o vidro apresenta um índice de refração maior para aquela cor, por isso desvia ela mais, certo? E a dispersão é isso, abrir o leque lá da cor branca, certo? Uma outra coisa interessante aí que eu vou comentar com vocês, eu vou precisar que vocês peguem o livro de vocês, lá nessa página que eu falei, 238. 238. Vamos lá, deixa eu pegar o meu aqui. 238. Ai, tô com o livro errado. 238. Então, olhem aqui, gente. Outros exemplos aí do que a gente viu agora de refração, certo? De reflexão total e de dispersão também. Eu vou deixar, depois aqui dessa aula, no link aqui na descrição, dois vídeos falando sobre dois fenômenos muito interessantes, que são a formação das miragens, que eu vou explicar para vocês brevemente, e do arco-íris, que costuma cair muito aí nos vestibulares da vida e Enem, tá certo? Então eu vou pedir para vocês não deixarem de assistir, porque é um vídeo bem didático e vai ajudar vocês a entender melhor, porque ele vai desenhando e vai mostrando para vocês. Então, eu queria muito que vocês lessem então a página 238, que fala sobre posição aparente dos astros, foi aquilo que eu falei para vocês, né? O Sol nem nasceu ainda, eu já vejo ele na linha do horizonte, e a hora que ele está se pondo, ele nem se pôs, eu já vejo ele mais acima, por causa da refração, tá ok? Da refração da luz, que ao sair do vácuo e atingir a atmosfera, o feixe dá uma curvada, e meu olho não consegue perceber essa curva, essa quebra na direção de propagação, então eu vejo ele mais acima. Esse foi um caso que eu já tinha falado com vocês. As miragens também é um caso bem interessante. A miragem, gente, nada mais é do que quando a gente está viajando, por exemplo, você está numa reta, você olha lá na frente, parece que tem água no asfalto, parece que o asfalto está todo molhado. Você consegue ver assim, a imagem perto do asfalto bem turva, assim, bem mexendo, como essa imagem aqui mesmo, parecendo que tem água. Esse fenômeno acontece por causa da reflexão total. Por quê? Porque o ar aqui perto do asfalto, isso só acontece quando está muito calor. Então, o ar perto do asfalto, a luz do sol bate no asfalto e vai ser refletida. E esse asfalto esquenta, então o ar perto do asfalto, ele fica muito quente, tá certo? Então, se ele fica muito quente, ele fica menos denso. Então, quando a luz passa do meio mais denso para o meio menos denso que está aqui perto, alguns feixes dela vai sofrer reflexão total, vai refletir totalmente. Então, o que a gente vê lá na frente? A gente vê a imagem, por exemplo, do carro refletida no asfalto. E aí o nosso cérebro interpreta aquilo como sendo água, porque quando a gente está diante de um lago, o que a gente vê é isso, a reflexão da nossa imagem no lago, não é isso? De uma água parada. Então você vê as duas imagens simultâneas, do carro e da reflexão dele. E aí você tem essa sensação de que lá tem água, mas na verdade não tem água. O que está acontecendo lá é reflexão total dos feixes ao sair de um ar mais denso para o menos denso, estão refletindo totalmente. É o que acontece aqui, olha. Ele deu um exemplo aqui, mas até no livro tá errado, tá, gente? Aqui é a camada mais densa de cima e aqui é a camada menos densa. Corrijam aí para mim que isso aí saiu errado. Menos densa perto do solo.
Então, o feixe de luz, ele tá do topo do objeto aqui, ele tá indo da camada mais densa para menos, e os feixes que atingirem essa interface de camada de ar menos densa, que eu vou colocar aqui os pontinhos, ó, para mais densa, que tá muito densa aqui em cima, ó, porque aqui em cima tá mais frio, alguns feixes, eles vão atingir essa interface, porque tá vindo do meio mais denso para o menos, e vão refletir totalmente. E aí eles chegam aqui e atingem o olho do observador. O observador não consegue perceber essa curvatura do feixe por causa da refração, né, da mudança de direção. Então, para o observador é como se o feixe tivesse, se o objeto estivesse lá de onde prolonga esse raio, ok? Então é como se estivesse lá de baixo. Então o observador vê simultaneamente os dois, o objeto e a imagem dele refletida, igual aqui do carro. E aí ele tem a sensação que você tem a miragem, ou a sensação que você tem, por exemplo, água lá no deserto, quando você está andando muito tempo, por causa da reflexão total que acontece quando o feixe de luz passa de uma região mais densa para menos densa, que é perto do solo. E aí você tem a visão dessas miragens, tá ok? Então, não deixem de ver o vídeo, que ele explica inclusive um efeito bem interessante de pessoas que estão no navio e veem uma imagem fantasma do navio projetada acima, né, o navio no ar, por causa do efeito da refração também, tá? Então não deixem de assistir o vídeo que vai aparecer aí. E por fim, um outro fenômeno muito lindo que a gente vê constantemente aí, principalmente essa época agora de verão, né, que a gente tem a ocorrência de chuva e de sol, que é o fenômeno do arco-íris. O fenômeno do arco-íris, gente, ele nada mais é do que a composição dos fenômenos da dispersão, né, que é as cores, né, a luz branca se decompondo nas cores do arco-íris, e o fenômeno da refração, porque a luz entra na gotícula de água e sai para o ar. Então a gente tem a refração, mudança de meio, e a dispersão, que é a dispersão da luz, a decomposição aí nas outras cores. Então, o que é o arco-íris? Para acontecer o arco-íris, para me ver o arco-íris, é necessário que tenha muito vapor de água na atmosfera, por isso ele sempre se forma, em geral, em regiões onde tem cachoeira, lagoas, lagos, e geralmente depois de chuva, né? Que a umidade relativa está muito forte, tem muita gotícula de ar na atmosfera. Então, o que acontece o arco-íris? A luz do sol, na verdade, você tem que estar atrás do sol, né? O sol tem que estar batendo na sua frente, nas gotículas, para formar o arco. A luz do sol, ela vai atingir essas gotículas de água na atmosfera, e a hora que ela entra, a luz branca aqui, ela muda para a água funciona como vidro. Ela vai dispersar, né? Vai ter a formação do violeta, afastando mais desviando mais, e do vermelho. E aí depois ela sofre outra dispersão aqui. Tem alguns livros, eles falam que aqui ela sofre uma reflexão total. Não é reflexão total, tá, gente? Uma parte desse feixe refrata para cá. Mas ele reflete para cá, para dentro, até para sair as cores lá, violeta, anil, azul, até chegar na vermelha. Porque ele sofreu dispersão, ele dispersou e refratou, mudou de meio, tá certo? Por que a gente vê as cores certinhas, separadinhas? Por causa daquilo que eu falei com vocês. O meu campo de visão, quando a luz solar atinge uma gota, as gotas que estão na direção mais baixa aqui com a minha visão, elas vão vão chegar até mim apenas vai chegar até mim apenas a cor violeta. As que estão mais acima, a cor azul, mais acima, a cor verde, até chegar no vermelho, tá certo? Então, todas as gotículas, elas dispersam todas as cores. Mas o meu olho, né, a posição do meu olho vai receber as luz violeta das gotas que estão mais abaixo do arco-íris, estão vendo aqui, ó? E vai receber a cor vermelha das gotas que estão mais acima do arco-íris. Então, por isso que eu vejo esse arco aí separadinho, as cores violeta, mais ou menos separado, né? Que elas se misturam.
um degradê aí da cor violeta até chegar no vermelho. É por causa do ângulo, porque a violeta desvia mais. Então, vai chegar no meu olho a cor violeta das gotas que estão mais abaixo. E vai chegar no meu... A vermelha desvia menos. Então, vai chegar no meu olho vermelho das gotas que estão mais acima. Ok? E ele é um arco, né? Olha, em um arco-íris, o arco externo mais alto é vermelho e interno abaixo é violeta, por causa exatamente da posição que a gente está, ok? E ele é um arco por causa do formato da Terra, né? E da posição do Sol, com que o Sol incide aí na superfície da Terra e da região que a gente está. Então, não deixem de ver o vídeo também que eu coloco aí, porque ele explica e dá pra gente entender direitinho isso aqui, ó. Por que eu vejo o vermelho separadinho do violeta. Na verdade, todas as gotas saem todas as cores dela. Mas só chega no meu olho o vermelho das gotas mais acima e o violeta das cores que estão mais abaixo, tá certo? Não deixa de assistir aí, mas o que é muito importante é saber que o arco-íris é um fenômeno óptico determinado pela refração e consequente dispersão da luz nas diversas cores. A gente não tem aqui a reflexão total, tá certo? São só esses dois fenômenos. Então, por hoje é só.